Nos últimos anos, o home office se consolidou como uma tendência forte, mas recentemente algumas empresas elas têm retornado o trabalho presencial. A Amazon é um exemplo disso porque anunciou que vai ter o fim do home office na empresa, salvo algumas exceções. Esse movimento das empresas levando seus funcionários de volta aos escritórios pode representar uma virada muito importante no mercado de fundos imobiliários de lajes corporativas. Porque, à medida que essas empresas elas voltam aos espaços físicos, a vacância desses fundos de lajes corporativas tende a diminuir. Então nesse vídeo a gente vai ver essa relação do fim do home office com essa notícia da Amazon, com as lajes corporativas, e vamos dar uma olhada em dois fundos imobiliários de lajes corporativas, o fundo imobiliário PVBI 11 e o fundo imobiliário BRCR 11. Para ter uma ideia do que está acontecendo, será que a vacância está diminuindo? Como é que está o P sobre VP? Vamos ver isso agora. Percebemos que algumas empresas estão voltando às operações de forma presencial e estão deixando o home office no passado. Um exemplo recente foi a notícia de que a Amazon vai dar fim ao home office na empresa e exigir que os funcionários eles voltem aos escritórios, ou como a gente conhece, os escritórios, no mercado de FIIs, são as lajes corporativas. De acordo com o CEO da empresa, da Amazon, o Andy Jassy, que substituiu o fundador Jeff Bezos em 2021, essa volta ajudaria os funcionários a inventar, colaborar e se conectar uns com os outros. O que acontece? Esse afastamento do home office ele acaba afetando algo que as empresas levam anos para consolidar, que é a cultura organizacional, que acaba sendo diluída no home office, porque não tem essa conexão das pessoas. Se a gente começar a ver essa mudança de cenário para uma volta cada vez mais forte das lajes corporativas, com as empresas procurando escritórios, a gente vai poder ter um impacto positivo nos fundos imobiliários de lajes corporativas. Porque quando essas empresas, novas empresas, elas voltarem a querer os escritórios de forma física, presencialmente, os prédios de regiões metropolitanas e importantes como São Paulo, eles vão começar a encher primeiro. As vacâncias vão começar a diminuir, já que são as regiões primárias que as empresas procuram. E tem uma questão muito importante, uma questão física. Nessas regiões não tem mais espaço para construir, porque os prédios que tinham para construir já estão construídos, já estão ali. Bom, depois que essas regiões primárias elas forem começando a alugar, as vacâncias começarem a diminuir, aí a gente vai começar a ver o movimento de outras áreas secundárias começando a ser preenchidas e regiões depois que foram muito afetadas com essa questão do nível de vacância baixa e a ida para o home office, elas vão começar a voltar. O importante é sempre observar os dados de vacância dos fundos de tijolo, analisar se os gestores eles têm conseguido diminuir e alugar os imóveis, e caso contrário, isso pode significar que o imóvel não esteja em uma boa localização, já que está demorando tanto para eles conseguirem alugar de novo. Vamos começar dando uma olhada no fundo imobiliário PVBI 11, que é um fundo imobiliário de lajes. Bom, nesse momento de possível volta das empresas para as lajes corporativas, é interessante observar os ativos dos fundos imobiliários e ver se eles têm imóveis premium, que é algo importante que as empresas vão procurar eles primeiro. De acordo com o professor Baroni, esse fundo imobiliário PVBI 11, ele possui um portfólio bom de ativos. 80% da alocação dos imóveis está na classe AAA, com uma ótima localização, próximos à Faria Lima, um ponto-chave de negócio na cidade de São Paulo. Alguns dados importantes desse fundo imobiliário são a vacância física dele está próximo de 16%, 15,9%, a financeira já está bem mais baixo, 7,4%, o P sobre VP está 0,86%, o dividend yield está quase 9%, o dividendo foi de 65 centavos, que reduziu de 70 centavos, ele possui 7 ativos bem localizados próximo da Faria Lima, um deles, o FL 440, representa 33% da receita, isso é importante observar, tem 167 mil cotistas, um número que aumentou quase 30 mil em 2024, e a liquidez diária desse fundo é de 9,5 milhões. Agora vamos falar de outro fundo imobiliário de lajes corporativas, o BRCR11. Esse fundo imobiliário do mercado de lajes corporativos ele teve uma redução na vacância de 0,5%, já que ele conseguiu alugar o Eldorado e o Easy Tower em São Paulo, mas ele continuou com uma vacância física de 15,3%, com 2 imóveis, isso é importante observar, com 50% de vacância, o Easy Tower e o Tower Almirante, com 55%. Esse fundo ele possui obrigações que representam 11,3% do patrimônio. Alguns dados desse fundo imobiliário é a vacância física, como a gente tinha mencionado, de 15,3%, P sobre VP quase perto de meio, o que é um ponto de alerta, já que ele está baixo demais, liquidez de 1,4 milhões, cotistas diminuiu um pouco. Esse fundo imobiliário ele tem 9 ativos, sendo que a participação em alguns imóveis, no caso 3 participações, que é o Easy Tower, MV9 e Torre Almirante, é feita através de fundos imobiliários, enquanto outros são feitos de propriedade direta. Qual a sua opinião para o setor de lajes corporativas nos fundos imobiliários? Você acha que essa notícia da Amazon voltando para os escritórios pode impactar em alguma coisa? Deixe nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Valeu, falou, tchau!